Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Cristiane Marques e serei a sua professora de Química da aula de hoje. Essa é a nossa terceira aula de Química, porém é a aula de número 26 do Contraturno Digital. O título da nossa aula de hoje é Quanto tempo dura uma reação química? Nós vamos estudar hoje cinética química, os fatores que influenciam na velocidade das reações. Vamos entender um raciocínio aqui. Digamos que você precisa sair, mas antes de sair tem que tomar aquela vitamina C, a sua vitamina C. Você vai lá na geladeira, pega aquela água bem geladinha e coloca a vitamina C na água bem geladinha. Aí você espera, está demorando muito para passar. O que está acontecendo? Você já parou para se perguntar quanto tempo dura uma reação? Quanto tempo dura uma reação? A reação química ela é influenciada por alguns fatores e a parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam nessa velocidade, ela é chamada de cinética química. Então, existem reações químicas que elas são mais lentas, outras são com um tempo moderado e outras reações químicas que são rápidas. Por exemplo, aqui, nós temos aqui um material que é a palha de aço. A palha de aço, quando você usa de manhã para fazer, depois do almoço, você pega a palha de aço, vai arear aquela panela, deixa a palha de aço lá no recipiente da esponja, com água, com o sabão. Quando você vai olhar à noite, o que aconteceu? A palha de aço está enferrujada, ocorreu uma reação química aí. Essa reação química foi uma reação de corrosão. Mas aí eu tenho um outro exemplo aí, que é um carro enferrujado. Ocorreu também a reação de corrosão. Mas será que a palha de aço e esse carro enferrujado, eles levaram o mesmo intervalo de tempo para ocorrer essa reação química? É claro que não. Existiram aí fatores que influenciaram na velocidade dessa reação. Então, existem reações mais lentas, mais rápidas e reações moderadas. Por exemplo, a explosão de uma bomba ou dos fogos de artifício são reações mais rápidas, são reações quase que instantâneas. A reação da palha de aço, quando ela sofreu corrosão, é uma reação um pouco mais rápida do que essa reação aí do carro. Para ele sofrer toda a corrosão, ele precisa passar muito tempo pegando sol e chuva. Existe, por exemplo, aqui a vela. Já deve ter observado que, dependendo do tamanho da vela, essas reações elas podem ser moderadas ou elas podem ser lentas. Levam um tempo, às vezes meia hora, às vezes 10 minutos, dependendo do tamanho da vela. E um outro exemplo aqui, olha o amadurecimento dos frutos. Os frutos, eles levam um tempo para ocorrer a reação química, não é a gente plantar, por exemplo, ali o tomate e já no dia seguinte colher o fruto. Leva um determinado tempo para ocorrer a reação química. E aí é por isso que hoje nós vamos estudar sobre quais foram os fatores que influenciaram todas essas reações, certo? Então vamos lá. Mas antes de estudarmos os fatores que alteram a velocidade de uma reação, a gente precisa compreender o que é necessário para ocorrer uma reação química. É necessário que ocorram colisões entre as moléculas, é o que nós chamamos de teoria das colisões. Na teoria das colisões, as moléculas elas precisam ter energia suficiente e orientação adequada para que ocorra um choque entre essas moléculas e hajam colisões efetivas, porque não adianta somente as moléculas entrarem em contato e elas se encostarem, porque existem colisões efetivas e não efetivas. Para que ocorra uma reação, é necessário que a colisão seja efetiva. As moléculas, quando elas entram em contato entre si, com colisão efetiva, o que vai acontecer? Vão formar um composto intermediário chamado de complexo ativado e esse composto intermediário ele vai formar o produto. Durante o composto intermediário, que é o complexo ativado, as ligações dos reagentes elas ficam mais enfraquecidas, formando as ligações dos produtos. Mas para que seja formado esse complexo ativado, é necessário ter uma energia mínima para se chegar a esse complexo ativado, que é o que nós chamamos de energia de ativação.
Então, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que ocorra a quebra das ligações dos reagentes e a formação das ligações dos produtos. Essa energia de ativação é uma barreira energética, uma questão de segurança da própria reação, porque não é simplesmente entrar em contato e já ocorrer reação. Um exemplo simples é o palito de fósforo. Temos ali na caixinha do palito de fósforo vários, eles estão em contato, mas não está acontecendo nada. Por quê? Porque é necessário fornecer uma energia mínima para começar a queima do fósforo. E essa energia mínima é simplesmente atritar o palito de fósforo. É a barreira energética, senão todas as moléculas, quando se chocassem, elas iriam formar reações e mais reações em cadeia. E aí existe essa energia de ativação para se começar uma nova reação, para formar novos produtos. Se fosse fácil, observem aí nesse gráfico. Os reagentes, eles estão reagindo entre si, formam aí o complexo ativado e aí sim chega no produto. Então, até chegar no complexo ativado, eles precisam romper essa barreira, eles precisam atingir uma energia suficiente para formar o produto. Se fosse tão fácil, olha só aqui, a gente conseguiria transformar o carbono grafite em carbono diamante. Não é fácil assim, a gente não consegue produzir diamante em laboratório, porque é necessário uma energia de ativação tão alta, que seja ser inviável produzir o carbono diamante em laboratório. Então aí, depois de a gente compreender aí quais são as condições necessárias para ocorrer a reação, a gente vai entender agora sobre os fatores que vão influenciar aí nas reações químicas. Existem aí alguns fatores: temperatura, superfície de contato, concentração, pressão e catalisadores. São esses que nós vamos ver agora. O primeiro dos fatores é a temperatura. Sabe, lá no início da aula, quando você preparou ali a sua vitamina C na água gelada e observou que estava demorando muito, foi porque não foi respeitado o primeiro fator, que é a temperatura. A temperatura, ela vai influenciar diretamente numa reação química. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações. Então, se você quer que a vitamina C ocorra a efervescência de uma maneira mais rápida, ao invés de você beber numa água muito gelada, a 2 graus Celsius, bebe na água na temperatura ambiente, a 25 graus Celsius. A reação assim, ela vai se tornar mais rápida. Um outro exemplo que a gente observa é o leite. Você já deve ter tentado preparar um leite em água gelada. Observaram como demora mais para ocorrer a dissolução quando a gente prepara o leite em água quente? Porque a temperatura influencia diretamente na velocidade das reações, que é quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações. Um outro fator que influencia na velocidade das reações é a superfície de contato. Então, agora que você já sabe que precisa tomar vitamina C a temperatura ambiente, se você quiser uma reação mais rápida, basta quebrar a vitamina C. Por quê? Porque a área do contato, ela influencia na velocidade da reação. Essa superfície de contato, ela vai influenciar. Quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Então, entre um sólido que esteja inteiro e um sólido que esteja pulverizado, basta ser quebrado, esse daí vai ter uma velocidade mais alta. Por quê? Porque ela tem uma maior superfície de contato. Então, isso influencia na velocidade das reações. É quando, por exemplo, a gente vai adoçar um cafezinho com açúcar cristal ou açúcar refinado. O açúcar refinado, ele tem uma maior área de superfície de contato, então a reação vai ser mais rápida, porque quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Um outro fator é a concentração. Temos aqui 2 recipientes. Um recipiente com algumas moléculas e da direita aqui o recipiente com mais moléculas. Se tem mais moléculas, vai haver mais choques entre essas moléculas. Então, quanto maior a concentração, maior o número de choques efetivos e maior será a velocidade da reação. Então, isso também influencia na velocidade da reação.
E um outro fator é a pressão. A pressão é a força exercida sobre uma determinada área. Então, quanto maior a pressão, maior aí a velocidade da reação. Por quê? Porque as moléculas elas vão se chocar muito mais, porque vai diminuir a sua área e aí o choque entre as moléculas será muito mais efetivo, muito mais eficaz. É por isso que em casa a gente cozinha o feijão na panela de pressão. Dá para cozinhar o feijão na panela comum? Dá, mas leva mais tempo, vai demorar muito mais, gasta mais gás. Então, o que que acontece aí? A gente coloca o feijão na panela de pressão, diminui o volume de água, quando aí pegou a pressão, aumenta a concentração do feijão e aí vai ocorrer o cozimento mais rápido. Por quê? Porque vai ser aí uma maior velocidade da reação por causa da pressão. E por último, mas não menos importante, são os catalisadores. Os catalisadores são substâncias que eles influenciam na velocidade da reação, mas eles não participam da reação. Eles estão ali apenas atuando como para diminuir a energia de ativação, porque diminuindo a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. Os catalisadores são substâncias que elas são bastante estudadas pelos químicos. Na verdade, os catalisadores eles já são usados há milhões de anos. Querem ver um exemplo? Aí quando a gente coloca fermento no pão, esse aí é um catalisador. O fermento biológico é um catalisador que a gente usa para preparar pão, preparar bolo. São os catalisadores que vão influenciar a velocidade das reações, mas eles não vão participar do produto, não vão fazer parte do produto ou do reagente. Eles apenas diminuem a energia de ativação e aceleram a velocidade da reação. Observem aí, temos um gráfico, que nesse gráfico tem uma reação com catalisador e uma reação sem catalisador. Esse gráfico vermelho, a energia de ativação ela é muito alta e aí a reação é mais lenta. Quando a gente coloca catalisador, que é ali o gráfico verde, o que acontece? Diminui a energia de ativação e aí vai aumentar a velocidade da reação. Então, a única função do catalisador é diminuir a energia de ativação e acelerar a reação. Agora que nós já estudamos os fatores que influenciam na velocidade da reação, vamos ao aplicando. E no aplicando de hoje, nós temos uma questão de vestibular CIS UEA 2018. Vamos à questão. A questão diz o seguinte: um grupo de estudantes propôs um experimento sobre a reação de um metal com ácido, usando os materiais e as condições descritas na tabela. Temos aí a tabela: bloco de aço e palha de aço. E aí, a concentração de HCl, 0,1 mol por litro, 5 mol por litro e temperaturas diferentes, de 20 graus Celsius e 40 graus Celsius. Vamos ao que está sendo pedido na questão. O experimento consistia em medir o tempo de reação da solução ácida com a amostra metálica. A combinação que apresentou o menor tempo de reação foi aquela que usou o quê? A gente precisa observar os fatores que alteram a velocidade da reação. Então, aí são 3 fatores. Vamos à nossa resposta. O que nós temos aí? Um bloco de aço e palha de aço. Onde é que a reação será mais rápida? Na palha de aço, maior superfície de contato. E o HCl entre 0,1 mol por litro e 5 mol por litro? Aquele que estiver mais concentrado, 5 mol por litro. E na temperatura, o que tiver maior temperatura, qual vai ser? 20 graus Celsius ou 40 graus Celsius? 40 graus Celsius. Por isso que a resposta dessa questão é a alternativa E, a palha de aço e o HCl 5 mol por litro a 40 graus Celsius. E essa foi a nossa aula de hoje. Agora vamos para as considerações finais. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre cinética química e os fatores que influenciam na velocidade das reações. Nós falamos aqui sobre a teoria das colisões, que são as colisões efetivas, nós falamos sobre energia de ativação, nós falamos sobre o complexo ativado. Essas são as condições necessárias para ocorrer as reações químicas. E falamos também, principalmente, sobre os fatores que influenciam na velocidade
velocidade da reação. Concentração, temperatura, superfície de contato, pressão e catalisadores. Lembrando que os catalisadores, eles atuam apenas para diminuir a energia de ativação e acelerar a velocidade das reações. Espero que vocês tenham compreendido e até uma próxima oportunidade. Tchau!